Estamos aqui a convite do professor Francisco, da Escola Agrotécnica da Universidade Federal, participando dessa quarta semana do meio ambiente da EAGRO, né? É um prazer conversar esse momento para a gente estar falando sobre o processo da agricultura, o planejamento do governo do estado de Roraima, pelo governador Antônio Denário, sobre o que a Secretaria está fazendo e como é que ela pretende trabalhar para fortalecer a agricultura, em especial a agricultura familiar, a agricultura indígena, para poder a gente fazer uma estrutura uma estrutura sustentável para a produção. Me chamo Emerson Baú, sou economista com especialização em gestão de negócios e mestrado em ciências econômicas com ênfase em desenvolvimento regional. Moro em Roraima já há mais de 20 anos. É uma terra que eu vim para cá e me identifico muito, porque é uma terra que eu vejo que tem muitas oportunidades. E aí esse é o momento da gente estar fazendo uma transformação. Eu acho importante a gente destacar nesse início da conversa o contexto ao qual o governador Antônio Denário foi eleito. A economia de Roraima ela é altamente dependente do setor público. O pessoal até fala que é a economia do contra-cheque, onde mais de 46% diretamente da economia depende do setor de serviços públicos. Ao final, esse impacto chega a quase 70%. Então, a perspectiva da eleição do governador Antônio Denário veio justamente com a mudança da matriz econômica. Fazer um trabalho onde Roraima começaria a se tornar sustentável no sentido econômico, não dependendo tanto do setor público, diminuindo a pressão do centro cívico e aumentando a capacidade empreendedora da sua população. Para isso, elegeu como setor prioritário nesse início dessa transformação justamente o trabalho da matriz econômica baseada no setor primário. E aí, com isso, a agricultura, a agropecuária ganha uma ênfase na gestão atual do governador e ele recebe uma atenção para poder criar esse ambiente favorável aos negócios. É muito claro e é importante deixar isso ressaltado, de que diferente de outros modelos que já foram trabalhados no estado de Roraima, o que nós buscamos é fazer um trabalho de articulação e de criação de ambiência favorável aos negócios. Nós não queremos trabalhar o estado empreendedor, ou seja, a ideia não é fazer com que o estado de Roraima seja o estado que vai produzir, como era antigamente, onde o estado tinha uma matadoura, onde o estado tinha casa de farinha, onde o estado tinha usina de leite, onde o estado tinha casa de mel. Tudo isso fez com que até hoje a gente não conseguisse destravar esses processos de produção. Por quê? Porque sempre ficava na mão do setor público, e o setor público, dentro desse ambiente produtivo, ele é ineficiente. Por que ele é ineficiente? Porque ele quer por má vontade? Não, muitas vezes porque para fazer o processo dentro do setor público é muito mais demorado do que no setor privado. Um exemplo, se você tem uma empresa, uma agroindústria, e você precisou trocar uma correia, você sai urgente, vai na loja, compra e substitui. Se você está no setor público e se você não tem previsão de compra dessa correia, você tem que fazer todo um processo e aí vai ficar 2, 3 meses aquela unidade parada, gerando prejuízo, porque não tem esse dali. Então, nós estamos buscando, o nosso desafio dentro da Secretaria de Agricultura é justamente encontrar esse meio termo, esse processo de reorganização do setor produtivo. Hoje é perceptível, principalmente da agricultura familiar, uma alta dependência para a estrutura governamental. O maior exemplo disso é a questão das máquinas e implementos, a necessidade constante de estarem buscando tratores e implementos agrícolas dentro da Secretaria de Agricultura. Por quê? Porque não há uma organização, não há uma sistematização. Então, esse ambiente
foi um ambiente que nós pegamos dentro da Secretaria quando a gente assumiu a Secretaria de Agricultura, a SEAPA. Importante ainda destacar, nós tínhamos um ambiente totalmente desolado, no sentido da produção. A agricultura não estava mais presente junto ao produtor, a gente estava perdendo o foco da atenção dele, passando a não ser uma instituição de referência como a assistência técnica é para ser. Nós estávamos com os servidores da Secretaria de Agricultura totalmente subutilizados, desestimulados e sem estratégias de trabalho. Então, esse ano que nós trabalhamos foi um trabalho de reorganização da casa. Eu faço a seguinte comparação. Quando você pega para quem tem criança, para quem gosta, você pega um Lego, você olha a capa dele, é muito bonito, muito interessante, né? Ver aquelas peças todas montadas, se transformando num palácio, se transformando num veículo, se transformando numa aeronave, o que quer que seja. Mas daí quando a gente começa a abrir a caixa, a gente vê que o negócio não é tão assim, tão bonito. Por quê? Lá você vai ter um monte de pecinhas de vários tamanhos, de várias cores, literalmente tudo misturados, parecendo uma bagunça só. Primeira coisa que você tem que fazer é separar essas peças por cores. Depois das cores você vai separar por tamanhos. E isso que foi feito durante o ano de 2019 dentro da Secretaria. Nós começamos a entender esse processo da Secretaria como um todo, o processo das pessoas que estão envolvidas e fazer um trabalho de reorganização, para que a partir dali a gente possa chegar ao estágio que chegamos no final de 2019 e início de 2020, um momento onde a gente pôde estabelecer metas e começar a trabalhar o planejamento agrícola do estado de Roraima. Então, o grande desafio que nós tivemos nesse ano, primeiro ano de gestão do governador Antônio Denário, foi literalmente de arrumar a casa. E como eu venho falando, o setor público, as mudanças ela acontecem muito mais lenta. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter organização e, principalmente, persistência e comprometimento. Porque os servidores estão afim, os servidores querem fazer a diferença, só que temos que criar condições para que eles possam fazer a diferença. Nós não tínhamos, para vocês imaginarem, dentro das nossas casas de produtor rural, hoje a Secretaria ela tem a unidade sede, né? E além da unidade sede, nós temos mais 32 CPRs, que são as casas de produtor rural, espalhadas em todos os municípios do estado. Tem municípios que têm 4, 5 CPRs. Né? Essas CPRs é onde fica o nosso extensionista, que ele vai fazer assistência técnica aos produtores, ele vai fazer todo esse trabalho de reorganização. Em várias unidades que nós identificamos, nós estávamos com problemas de energia elétrica. Nós temos problemas ainda hoje, estamos trabalhando para resolver de acesso à internet, nós temos problemas de veículos. Então, tudo isso são trabalhos que acabam impedindo com que os nossos extensionistas consigam efetivamente ir a campo. Então, não adiantava nada você planejar, você estabelecer metas e essa pessoa lá na ponta não ter recursos técnicos e materiais suficientes para poder se deslocar. Então, esse trabalho foi feito pela Secretaria de reorganização desse ambiente, de reestruturação do ambiente, para que a gente pudesse trabalhar esse 2020 diferente. Né? Conseguimos, no final do ano, fazer todo um trabalho de contextualização, identificar onde nós precisamos melhorar, identificar nossos pontos fortes e trabalhar em cima deles. Né? Tivemos, com certeza, alguns desafios, que são as resistências às mudanças. Né? A gente tem um trabalho muito forte de tentar sensibilizar o servidor, de não fazer aquela questão impositiva, mas um trabalho de sensibilização mesmo, de mostrar para ele a importância que ele tem, o contexto que ele tem. Né? Nós temos, estamos melhorando, mas ainda precisa melhorar muito, o contexto dos processos internos de contratação, de gestão, que precisam ser melhor trabalhados. Então, são desafios que nós tínhamos que fizeram com que a gente corresse atrás e tivesse que fazer uma diferença significativa
para poder trabalhar e chegar ao resultado que nós vamos começar em 2020, começaríamos 2020 a mostrar resultados em relação a isso. Ainda sobre o trabalho feito de reorganização, nós tivemos um trabalho de reestruturação organizacional da Secretaria de Agricultura, onde nós buscamos identificar o perfil dos servidores e colocamos vários servidores como chefes e diretores. Hoje a Secretaria não está ocupada por pessoas técnicas com capacidade operacional e principalmente porque eles conseguem conversar com os demais servidores sem enfrentar grandes resistências. Com isso a gente consegue uma valorização no processo de meritocracia, que é o que tanto que se busca dentro do setor público, e a gente está conseguindo fazer isso dentro da SEAPA. Outro projeto outra estrutura que nós montamos e que hoje resulta em resultados significativos foi o grupo de projetos para captação de recursos da agricultura do estado de Roraima, onde nós fizemos mais de 30 milhões em projetos. Desses a gente conseguiu captar aproximadamente 10 milhões, né? E só nesse início de ano nós já tivemos novas captações. Por quê? Porque nós temos uma carteira de projetos prontas, uma carteira de projetos já estruturada para poder trabalhar e apresentar para os nossos congressistas, deputados federais, senadores e também para a bancada estadual. Além disso, estamos com um trabalho muito forte de fortalecimento das associações e cooperativas. Eu acredito que é o meio que a gente vai conseguir alavancar o estado de Roraima. Então a gente está buscando fundos específicos para esses editais, como a Fundação Banco do Brasil, a Fundação Itaú, e nesse ambiente nós já tivemos mais de 8 projetos aprovados, né, superando a ordem de mais de R$1 milhão, aonde esse recurso vai direto para as associações, ou seja, nem passa mais para a mão do governo. Então isso fortalece esse trabalho e é muito importante nesse sentido, né? Nós tivemos um trabalho de recuperação de bens da SEAPA, onde tratores e implementos estavam soltos, sem nenhuma destinação, parados, e a gente conseguiu fazer essa recuperação. A sistematização de processos de gestão, que eu cheguei dentro da secretaria, não tinha um roteiro, não tinha nada para a gente direcionar como é que a gente ia fazer. E por fim, o uso mais intensivo de tecnologias. Nós implantamos o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Nós somos uma das primeiras secretarias do estado a ter esse sistema. Então hoje todos os nossos processos eles são digitais, eles não são mais físicos. E nós temos dentro da Secretaria de Agricultura um sistema que é muito estratégico chamado SIAPA, que é o Sistema de Informações da Agricultura. Foi desenvolvido internamente, eu cheguei já tinha esse sistema, mas a gente no decorrer de 2019 fez uma série de implementos e melhorias em relação a ele. Então são pontos que a gente considera importantes de destacar para que vocês possam entender esse processo, entender tudo que a gente está vivendo e trabalhando para que a gente possa fortalecer a agricultura nesse período. Importante a gente destacar também que nós tivemos agora, a partir de agora, um trabalho de planejamento, como eu falei para vocês, planejamento interno em termos de processos. Nós queremos diminuir os processos, o tempo de processos para rodar ali mais rápido. Nós temos um objetivo de rodar 100% numa base digital, todas as informações que passam pela Secretaria de Agricultura, não mais ter papel físico em todos, não só de processo de contratação, certo? E fazer um processo de qualificação dos servidores da SEAPA, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão para a equipe do DEPLAF, né, que é o de Administração e Finanças. Na parte de comercialização, abastecimento e comercialização, nós temos ali a administração das duas principais feiras, que é a Feira do Produtor e a Feira do Passarão. A gente está fazendo um trabalho, conseguimos junto com o Dr. Irã, deputado Irã, verbas para que a gente possa fazer uma recuperação em alguns pontos na Feira do Produtor e refazer a Feira do Passarão. Então são pontos importantes que a gente tem de destacar, mas além de tudo a gente está querendo trabalhar de forma mais estruturada a questão de dados e estatísticas de produção, demanda e preços praticados na agricultura, porque eu acredito que vocês aí na Agro
muitas vezes foram fazer trabalhos de saber quanto é que foi comercializado, quais os preços praticados, e essas informações não estavam disponíveis. Mas não estavam disponíveis porque não queriam dar essa informação para vocês. Não estavam disponíveis porque são poucas as informações que nós temos organizadas. Então a gente está fazendo esse trabalho de reorganização em relação a isso. E fazer um trabalho junto ao pessoal que faz a comercialização, no sentido de melhorar o departamento de comercialização, a venda propriamente dita, a questão de logística, a questão de boas práticas de fabricação, manipulação de alimentos. Então a gente está querendo fazer um trabalho de reorganização da parte de abastecimento e comercialização, que permite com que os produtores consigam efetivamente se dedicar à produção e ter um trabalho de comercialização. Porque nós vivemos um ambiente que eu posso dizer de antítese, né? Como é que eu tenho o produtor e ele precisa comercializar? Ele não tem perfil de comercialização. Então eu preciso ter, mais uma vez, associações, cooperativas que façam esse papel de intermediação e facilitem esse momento aonde ele vai fazer a comercialização do seu produto, porque o produtor é para estar no campo, é para estar produzindo, né? E ter um grupo de pessoas responsáveis por isso, mas destacando, não é o governo responsável. A gente não pode assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade do empreendedor em relação a isso, tá? Nós temos o Departamento de Produção Agropecuária, que é o que faz o planejamento da produção agrícola do Estado, né? Nós temos que rediscutir algumas leis do agros do Estado. Nós temos, por exemplo, a lei da piscicultura, que precisa ser estruturada. O Estado de Roraima é um dos únicos da Amazônia que não tem. Nós precisamos rediscutir a lei 215, que é dos benefícios fiscais. Nós precisamos criar novas estruturas de produção, no sentido de criar ambiente para a estrutura de produção, através de APLs, que são os arranjos produtivos locais. Nós precisamos fazer, dentro dali, nós temos diagnóstico de cadeias produtivas, como nós já estamos trabalhando no diagnóstico da fruticultura, diagnóstico do leite, né? Então são diagnósticos que nós estamos fazendo para poder valorizar e entender como é que acontece esse processo, né? E a elaboração de planos estaduais de produção, né? Nós precisamos ter planos estaduais de produção para que permitam com que estudantes, professores, pesquisadores e principalmente investidores cheguem e tenham base de informações locais. Não adianta ele pegar estudos regionais, estudos nacionais e querer trazer para cá. A nossa realidade é diferente, o nosso sistema de plantio é diferente, a nossa época de safra é diferente. Então tudo isso muda e nós temos que trabalhar de maneira muito específica. Por causa disso que é importante nós fazermos essa integração entre academia, pesquisa e extensão. Nós precisamos ter esses 3 pontos interligados para beneficiar o produtor, certo? A partir desse momento que a gente conseguir fazer essa integração, e aí eu sinto que a Universidade Federal está aberta, o Instituto Federal está aberto, então a Universidade Estadual, nós temos amplas condições de fortalecer o nosso processo e fazer com que ele efetivamente consiga gerar resultados, né? E por fim, aí nós vamos para a assistência técnica efetivamente dita, que é o nosso DATER, né? A nossa assistência técnica dos extensionistas, das casas de produtores rurais, que eu falei para vocês antes, onde nós temos mais de 70 técnicos em campo, né? Nós temos que fazer um trabalho de capacitação em gestão e produção. Nós queremos fazer uma capacitação em gestão de mais de 10 mil pessoas, né? Nós queremos atender mais de 8 mil produtores com orientação e assistência técnica. Produtores não, propriedades agrícolas, porque é diferente. Você pode atender numa propriedade agrícola, você pode atender o produtor que está fazendo a criação lá do gado, você pode atender a mulher dele que está fazendo um trabalho com os animais, com o galinheiro, com a questão de ovos, e você pode atender o jovem que na parte de gestão, na parte de orientação da organização. Então você tem muito disso ali. E o nosso principal desafio dentro da assistência técnica também envolve a questão do crédito, né? A gente sabe que não adianta chegar com o produtor, falar, dar todas as orientações em termos de investimento, em termos do que ele vai implementar, e ele não ter recursos para isso. Então nós estamos trabalhando no fortalecimento da estrutura de crédito da Secretaria,
que é a parte que faz a elaboração de projetos para captação junto ao Banco da Amazônia, Banco do Brasil e a Agência de Fomento do Estado de Roraima, que é a Desenvolve Roraima. Então, nós já temos alguns projetos e o nosso objetivo não é trabalhar projetos de maneira isolada, nós queremos trabalhar projetos de maneira integrada, que vá promover a organização dessa estrutura. Então, são pontos importantes que a gente tem a destacar em relação a essas nossas metas para 2020. São mais de 50 milhões de reais, atendendo a aproximadamente 1.000 famílias agrícolas. Essa meta a gente vai trabalhar fortemente para alcançar. Esse número nunca foi alcançado no estado de Roraima. Na verdade, o maior volume de recursos em um ano foi 6 milhões. A gente vai conseguir superar isso tranquilamente, mas a meta mesmo é 50 milhões. É um desafio que a nossa equipe está levando e vai trabalhar em cima disso. Bom, contextualizamos toda essa questão, falamos sobre nossa expectativa, nossa chegada na secretaria, falamos sobre as nossas metas para 2020, estava tudo encaminhado, estava tudo preparado para que acontecesse de maneira estruturada. Só que aconteceu um fenômeno mundial que poucos tinham vivido essa situação, né? Eu acho que 99% da população mundial não tinha passado por isso, nem esperava passar por isso, que é o período dessa pandemia, né? O coronavírus, ou Covid-19, que vem atingindo o mundo, né? O planeta Terra, de forma escalar, e que chegou ao Brasil no mês de março fortemente. Já tinha tido alguns casos anteriores, mas no mês de março é que ele efetivamente entrou. Com isso, o processo de preparação e planejamento, ele acabou sendo impactado, né? As metas, a ida a campo, a reorganização, ele acabou tendo que ser ou modificado ou alterado em relação ao ambiente que nós estamos vivendo, porque nós precisamos ter, em primeiro lugar, a responsabilidade para com o nosso produtor, né? Por quê? Porque nós estamos lidando normalmente com pessoas já com uma estrutura de idade um pouco mais avançada. Nós temos o nosso extensionista que passaria de propriedade em propriedade. Então nós podemos gerar um problema lá para o campo, e isso a gente fez um trabalho de reorganização da secretaria. Tivemos que aguardar só alguns setores que nós estamos trabalhando para poder efetivamente criar políticas de subsídio ou de continuidade, para que o produtor não venha a sofrer muitos impactos da pandemia. Sofrer impactos ele já está sofrendo, isso não tenha dúvida, né? Todo dia chega fotos, chega imagens de produtos sendo descartados, produtos sendo jogados fora. E aí, dentro da secretaria, a gente buscou criar algumas estratégias, que é justamente o foco principal que foi pedido pelo professor Francisco, né? Para a gente falar sobre as ações da SEAPA em tempos de pandemia, e a Semana do Meio Ambiente, ela vem justamente trabalhar isso. E aí nós criamos algumas estratégias. Entre elas, nós temos dentro da secretaria um programa de aquisição de alimentos, o nosso PAA. O PAA da Secretaria do Estado, nós recebemos recursos do governo federal e nós operamos esses recursos diretamente com o produtor, não é através de cooperativas. O nosso sistema é diretamente com o produtor. Conseguimos para esse ano de 2020 R$ 1,5 milhão de reais, que foi distribuído entre os 15 municípios, né? Fizemos um trabalho durante a pandemia de reestruturação, chamamento público e credenciamento de instituições para receber, e estamos acelerando o processo de recebimento e já de preparação de pagamento desses produtores, né? Importante a gente destacar que a equipe do PAA, comandada pela Paula, fez um trabalho muito diferenciado e conseguiu avançar significativamente nesse processo, né? Conseguimos articular com o governador do estado, o governador Antônio Denário, pela primeira vez em mais de a lei foi promulgada em 2013,
e feito o decreto e tudo, em 2013, mas pela primeira vez nós vamos ter no estado de Roraima o PA com recursos estaduais. Nós estamos iniciando com um aporte de recursos de R$300 mil, que depois, funcionando, mostrando a execução, o governador já se prontificou a apoiar com mais. Destacando que o PA, qual é a vantagem do PA? De um lado, ele auxilia o produtor no escoamento da produção, do excedente dessa produção, certo? Todo o seu produto da agricultura familiar, ele tem como objetivo abastecer o mercado, e o seu excedente ele coloca para o programa de aquisição de alimentos, tá? Do outro lado, o técnico da Secretaria de Agricultura tem instituições credenciadas, como os CRAS, como as escolas, creches e unidades básicas de saúde, e ele faz a entrega desses produtos nessas unidades. Então, nós fortalecemos o produtor e nós fortalecemos as instituições que precisam, que fazem o atendimento a pessoas com situação de vulnerabilidade alimentar. Então, ele é extremamente estratégico para nós. É tão estratégico que o governador Antônio Denário, pela primeira vez, aportou recursos do governo do estado nesse programa. Além disso, através de um processo de articulação muito forte do governador, nós vamos receber um aporte, recebi a notícia agora na quinta-feira, nós vamos receber um aporte de mais 1.740.000. Isso é uma notícia de primeira mão para nós aqui. 1.740.000 que nós já estamos trabalhando para poder fazer o uso desse recurso, né, no fortalecimento da agricultura familiar. Tá? Além disso, do programa de aquisição de alimentos, fortalecemos a comercialização através de anúncios, né? Foi o nosso design, ele criou uma peça onde produtores, feirantes colocam os seus produtos, o seu telefone de contato, e nós fazemos um card, né? Que é aquela imagem de WhatsApp para ser disseminada nos grupos e para as pessoas, numa lista. Então, você tem ali um auxílio nessa comercialização. Em frente à Secretaria de Agricultura, nós temos duas feiras, que é a feira do Vila Jardim e a feira do Conjunto Cidadão, que aconteciam todas as quartas e sextas-feiras, respectivamente, mas devido ao decreto municipal, essas duas feiras deixaram de acontecer. E aí nós desenvolvemos em frente à Secretaria de Agricultura, na verdade no nosso estacionamento, dentro do nosso terreno, nós desenvolvemos um sistema de drive-thru, né, e com delivery, ou seja, a pessoa pode entrar com o carro e ali dentro com o carro fazer a recepção pegar esses seus produtos da agricultura familiar. Também fortalecemos isso no interior, né, com outras 2, 3 feiras, para poder trabalhar nesse sentido. É importante a gente destacar que esses são ações paliativas, mas que elas dão um efeito justamente para o produtor, mostrando que o Estado está preocupado com a situação dele. Nós tivemos, junto com o SEBRAE, uma parceria que já deu o resultado positivo, que é a questão de um trabalho, de uma rodada de negócios virtual, onde nós prospectamos produtores e cooperativas, e o SEBRAE prospectou potenciais compradores, e nós fizemos com que eles se reunissem virtualmente e fizessem uma negociação para a compra de produtos da agricultura familiar. Então, com isso, eles estão conseguindo encontrar novos canais de comercialização, aí sim, com uma quantidade maior de produtos a serem comercializados. Trabalhamos fortemente durante esse período agora na estruturação de uma plataforma junto com o Instituto Federal, né? O professor Vinícius foi uma das pessoas que estiveram junto conosco, e nós vamos lançar no dia 17 agora, um dia depois dessa palestra que vai estar acontecendo aqui com vocês. Nós estamos lançando agora uma plataforma digital para comercialização de produtos agrícolas. Ela não é uma plataforma e-commerce, ou seja, não vai ter a venda direta dentro da plataforma, mas ela busca fazer o encontro de produtores e ofertantes de produtos da agricultura e pessoas que tenham interesse, seja o consumidor final, seja o comerciante, seja atacadistas ou distribuidores.
né? Essa ação também é importante destacar que nós temos parcerias estratégicas. Nós temos parceria com a Federação da Indústria, que vai trabalhar o fortalecimento das agroindústrias. Nós temos a parceria com a Federação da Agricultura, que vai trabalhar os produtores e o sistema comercial. Nós temos a parceria com a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que vai trabalhar via associações e cooperativas. E nós temos o SEBRAE, que nos está ajudando fortemente na parte de organização e gestão, na organização dos produtores. É um trabalho com várias mãos, literalmente, fazendo esse aporte, fazendo essa organização e fazendo essa estruturação para que a agricultura familiar consiga enfrentar esse momento de dificuldade, esse momento de pandemia, mas encontrando algumas soluções que podem e certamente vão se tornar permanentes para os produtores, né? Não são situações emergenciais, situacionais, são situações estruturais que a gente está buscando manter para poder organizar em relação a isso. Então, estamos cientes da responsabilidade. O governador Antônio Denário, mais uma vez, reforça em todas as reuniões que eu tenho com ele, que a gente tem que encontrar caminhos para que a agricultura familiar não fique estagnada e não sofra os impactos que a comercialização pode gerar para a sua produção e, com isso, gerar ainda mais necessidade social, de ações sociais em relação a isso. É um trabalho que a gente vem fazendo muito forte e esperamos que a gente consiga diminuir esse impacto junto aos produtores. Bom, e para finalizar, nós estamos fazendo uma discussão justamente da Semana do Meio Ambiente, né? Roraima nunca, pelo menos eu não localizei nenhum plano estruturado da parte de desenvolvimento do agronegócio pensando os elementos integrados, né? Você tinha projetos pontuais de mel, de carne, de soja, de não sei o que, mas não pensando como um todo. Então a gente fez esse trabalho de 2019, as instituições ligadas direto ao setor produtivo, como a Secretaria de Agricultura, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o Instituto de Terras do Estado de Roraima, a Agência de Defesa, que é a ADE, o Instituto de Amparo à Pesquisa, o IACT, a Diretoria de Agronegócios da CEPLAN. Então nós trabalhamos um contexto de um planejamento e esse planejamento ele ganha uma amplitude, porque ele não vai ficar restrito à produção agropecuária, e esse momento é um momento importante de falar. Por quê? Porque ele ganha o aspecto ambiental. Então, pela primeira vez, Roraima, dentro do planejamento de 2030 que o governador Antônio Denário está conduzindo, nós vamos ter um plano denominado Plano Roraima Agroambiental, certo? Esse Plano Roraima Agroambiental, ele tem 3 grandes objetivos. O primeiro é garantir a segurança jurídica. Hoje, Roraima ele precisa dar essa segurança jurídica para que os produtores que estão aqui e os que estão vindo tenham segurança de fazer investimentos, porque o princípio básico da economia é a segurança jurídica, certo? A partir do momento que você tem isso, você tem um processo de confiança. Então, a gente está trabalhando fortemente na segurança jurídica fundiária, na segurança jurídica ambiental, na qualidade sanitária, na questão do zoneamento ecológico e econômico e na questão dos incentivos fiscais e tributários, para que esses efetivamente não fiquem só na palavra ou só no papel e eles sejam trabalhados e organizados para a produção. Do outro lado, nós estamos criando um ambiente favorável de negócios, né? O que a gente precisa dentro desse ambiente favorável de negócios? Nós precisamos montar estruturas produtivas, né? Que consigam gerar resultados e consigam trabalhar de forma com que o produtor efetivamente gere impacto para ele na agregação de valor, né? E por fim, a questão do fortalecimento de setores estratégicos, né? Então, o Roraima Agroambiental ele está dentro desse fortalecimento de setores estratégicos, aonde nós temos a produção animal, né, como sendo um dos principais programas desse plano Roraima Agroambiental,
né, tendo foco no desenvolvimento da bovinocultura, desenvolvimento da aquicultura e pesca, da avicultura, da apicultura e da suinocultura, né? A produção vegetal, tá? E aí nós temos o projeto de fortalecimento da cadeia produtiva de grãos, da fruticultura e de raízes e tubérculos, tá? Da produção florestal, que daí tem a pegada ambiental, começa a ter a pegada ambiental, com a questão da bioeconomia, atividades extrativistas sustentáveis, madeireiros e não madeireiros, né? O manejo florestal sustentável, tanto empresarial quanto comunitário, e a questão das florestas plantadas, né? Nós temos aí a possibilidade de fazer reflorestamento e florestas plantadas. Então, a gente tem amplas condições de gerar para o produtor, independente do porte, seja ele agricultura empresarial, seja ele agricultura familiar, ou seja ele agricultura indígena, com que ele tenha remuneração pelos ativos ambientais. A Secretaria a Fundação Estadual do Meio Ambiente, através do presidente Ionilson e sob o comando, mais uma vez, do governador Antônio Denário, está estruturando o ambiente jurídico de REDD. O que é o ambiente jurídico de REDD? É um ambiente que vai permitir com que os nossos ativos ambientais sejam valorados e com isso nós podemos captar recursos em relação a isso. Infelizmente, nós somos um dos últimos estados da Amazônia que está tendo essa legislação. Esse recurso era na ordem de 12 milhões, quando o Ionilson assumiu já estava perdido, ele conseguiu recuperar 3 milhões para poder fazer esse trabalho de REDD. É tanto que você tem 14 mil CARs, que é o Cadastro Ambiental Rural, que está sendo elaborado já de forma gratuita para a agricultura familiar, de até 4 módulos. Está sendo gratuito, conduzido pela FEMAR e pelo governo do estado. Por quê? Pelo esse trabalho de recuperação que o presidente Ionilson fez dentro da FEMAR. Então, a questão das florestas plantadas em relação a isso. Nós temos ainda dentro do Roraima Agroambiental a questão do Roraima Verde, né, que é o projeto de recuperação de passivos ambientais e o projeto de incentivo a pagamento por serviços ambientais e REDD+. Então, já é um avanço do REDD, é o REDD Plus ou REDD+, que consegue fazer com que a gente tenha captação de recursos. Só para vocês terem uma ideia, estados como o Mato Grosso, final do ano passado, receberam 10 milhões de euros para poder fazer um trabalho de valorização de ativos ambientais dentro da agricultura familiar. Isso só é possível através de uma estrutura de REDD. Tá? Então, a gente está fazendo esse trabalho fortemente. Numa semana de meio ambiente, eu acho que é muito válido a gente destacar isso. E ainda dentro do Roraima Agroambiental, tem uma linha específica, que a gente, um programa específico que nós estamos trabalhando, que é o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica, né? É olhar o todo, né? E aí a gente vem uma discussão, até internamente tivemos várias discussões, mas por que a questão da agroecologia ela tem que ser transversal, etc. e tal? Concordo. Ela tem que ser transversal, ou seja, a produção animal, a produção vegetal, pode ser tudo ter a pegada agroecológica. Mas o problema é que quando você tem a questão da transversalidade, você acaba não dando foco ou trabalhando de acordo para que aquilo ali seja efetivamente valorizado. Então, nós fizemos um projeto de desenvolvimento da agroecologia, primeiro, focado no incentivo à transição agroecológica. E quando eu estou falando de agroecologia, eu não estou falando apenas de pequenas propriedades, daquela agricultura familiar que vai criar uma hortinha de alface, não. Eu estou falando dessa pequenininha, mas eu também estou falando grandes produções, soja, a nossa soja, conversando com alguns especialistas, como nós estamos em um ambiente isolado, nós podemos ter a soja como um item extremamente valorizado se nós trabalharmos a produção convencional e mais ainda se nós trabalharmos de forma agroecológica, né? E é possível de fazer isso daqui. A montagem de um banco de sementes crioulas e também de mudas, para que a gente não possa perder esse processo da transgenia, que é positivo, que é melhoria genética, mas também nós temos que manter um banco de sementes para que a gente possa saber a nossa origem em relação a isso. Valorização ao sistema orgânico, né?
a gente ter um preço diferenciado, é tanto que o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele consegue fazer um pagamento diferenciado superior em até 30% para a agricultura familiar de produtos agroecológicos, né, que comprovadamente orgânicos. Então você tem um trabalho que a gente consegue diferenciar para o produtor em relação a isso. Então o Roraima Agroambiental, ele vem para ser um marco no desenvolvimento do setor primário do estado de Roraima. É o que o governador Antônio Denário pediu e para ser entregue à nossa sociedade roraimense. Ou seja, entregarmos um norte, entregarmos um direcionamento. Ele vai ter indicadores macros do que nós queremos alcançar, como é que nós vamos alcançar. Então, todos esses indicadores estarão presentes para que a gente possa trabalhar efetivamente na produção agrícola e na valorização dos ativos ambientais. Portanto, são essas as palavras que a gente traz aqui para vocês nesse momento. Mais uma vez, agradeço ao professor Francisco pelo convite, aos alunos da EAGRO. Fica o meu pedido, se aprofundem, escolham áreas que são produtivas, vão atrás, busquem informações, não se restringam apenas à academia, busquem novos conhecimentos, assistam programas, leiam livros, leiam dissertações. Tudo isso vai fazer com que vocês tenham um embasamento melhor para poder levar conhecimento às suas propriedades e também às propriedades ao qual vocês vão prestar serviço. Tá? Então, é um pedido que eu faço, uma dica que eu deixo aqui da gente profissionalizar. Né? Quando a gente está falando da mudança da matriz econômica que o governador foi eleito, a gente não está falando apenas da produção no campo, mas a gente está falando da academia, uma mudança do perfil da academia. Você ter pessoas de TI ligado ao agronegócio, jornalismo ligado ao negócio, marketing ligado ao agronegócio. Então, toda essa jogada a gente tem que buscar de valorização desses ativos ambientais para justamente a gente aliar produção com sustentabilidade. Obrigado, boa sorte a todos, bom trabalho e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Até mais.